Muito bem, eu quero convidar você agora para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo 3 e no verso de número 1. Filipenses, capítulo 3, no verso de número 1. Gálatas, Efésios, Filipenses. Abra a sua Bíblia aí. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, para ver o que o Senhor tem para os nossos corações. Hoje eu quero falar com você sobre como que nós podemos viver uma vida vitoriosa em meio a circunstâncias difíceis. Porque na nossa caminhada nós, às vezes, encontramos algumas circunstâncias e coisas na vida que eu chamo de ladrões de alegria. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Semana passada eu tratei de um assunto que nós falamos sobre confiar plenamente no Senhor. E o tema hoje, continuando nessa parte de confiança no Senhor, você sabe onde está a nossa alegria verdadeira? A nossa alegria verdadeira está no Senhor. Olha o que diz aí Filipenses, Filipenses no capítulo 3, aí, capítulo 3, verso 1. Ele diz o seguinte, alegrem-se no Senhor. Que bênção, a primeira frase do capítulo 3 de Filipenses, ele está dizendo, irmãos, alegrai-vos no Senhor. É a primeira frase. Não, quando eu olho a nossa vida, quais são os aspectos que a nossa vida está fundamentada? Quais são os aspectos da vida que nós olhamos e falamos assim, não, minha vida está alinhada, está tudo bem. Quais são os aspectos nessa vida que nós podemos medir e ter parâmetro para a nossa vida? É justamente sobre isso que eu quero falar. A carta do apóstolo Paulo à igreja aos Filipenses, o tema da carta é alegria no Senhor, alegria, alegrai-vos no Senhor. A carta aos Filipenses, o tema principal é a alegria. E se você for olhar Filipenses lá, a primeira coisa que trata, no capítulo 1, você vai observar que no capítulo 1 de Filipenses, o apóstolo Paulo fala assim que existem as circunstâncias, e as circunstâncias podem roubar a nossa alegria. E o apóstolo Paulo, sobre as circunstâncias, no capítulo 1, o que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão. Ele diz o seguinte, as coisas que me aconteceram, olha o que ele fala, Ele se alegra ao perceber que as coisas que aconteceram, que coisa? As coisas ruins que aconteceram, contribuíram para o progresso do Evangelho. Então olha para você ver que interessante. A razão da alegria do apóstolo Paulo é aqui, eu sofri muitas dificuldades, mas eu me alegro porque esse sofrimento, essas circunstâncias serviu para o progresso do Evangelho. Se você lembrar da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos Filipenses, você vai observar que ele ficou preso. E existe um momento que Paulo fala assim, todos da guarda pretoriana e todos da guarda de César têm ouvido o Evangelho. Paulo usou aquela circunstância difícil para que pudesse proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a resposta que o apóstolo Paulo vai dar para as nossas vidas, quando as circunstâncias roubam a nossa alegria, ele vai falar que as pessoas podem, ele vai dizer o seguinte, que essa razão, ele fala assim, as dificuldades eu me alegro porque contribuiu para o progresso do Evangelho. E ele diz o seguinte, lá no verso 21, ele fala, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Olha, as circunstâncias estão difíceis, mas o que importa para mim é eu perguntar, como essas circunstâncias vai ser usada para o progresso do Evangelho. Segunda área aqui que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de situações que podem roubar a nossa alegria, Paulo vai falar que pessoas podem roubar a nossa alegria. Como as pessoas nos tratam,
como as pessoas se relacionam com a gente, como as pessoas exigem de nós, cobram de nós. As pessoas, elas têm um potencial tremendo de roubar a nossa alegria. Não são poucas as vezes que nos sentimos vítimas de pessoas. E como que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos responder às pessoas quando as pessoas roubam a nossa alegria? O apóstolo Paulo, ele dá uma recomendação aqui que nós devemos aqui assumir uma atitude de servo e ser como o nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocar à disposição e servir essas pessoas, atitude e postura de servo. Eu trato as pessoas que me fazem mal com atitude de servo. No capítulo 3 de Filipenses, a melhor palavra como para ladrão de alegria aqui, o apóstolo Paulo vai falar que são as coisas. Presta atenção, que coisa interessante essa carta. Paulo trata das circunstâncias, Paulo trata de pessoas, Paulo trata de coisas. As coisas podem roubar a nossa alegria. Está lá no capítulo 3, verso 7. E o que é que o apóstolo Paulo fala ali? Paulo diz o seguinte: as coisas que para mim eram lucro, as coisas que para mim eram valiosas, ele perdeu todas as coisas por causa de Jesus. Ele abriu mão de todas as coisas por causa de Jesus. Todas as coisas que Paulo valorizava, ele deixou de lado porque ele percebeu que eram coisas que não tinham valor nenhum comparadas à plenitude e às riquezas em glória do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo agora, ele tem um caminho diferente, ele usa essa expressão. Ele fala que esquecendo-me das coisas que para trás ele que ele deixou, né? Ele prossegue para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No verso 19, ele faz uma crítica àqueles que têm como Deus os seus instintos e diz que essas pessoas só pensam nas coisas terrenas. E finalmente no verso 21, ele diz que todas as coisas estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus, porque esse capítulo todo, Paulo ele fala de coisas. A questão toda é quais coisas que o apóstolo Paulo está falando aqui, que eu gostaria de hoje trazer uma reflexão para o seu coração, né? Paulo fala assim de coisas que eram valiosas para ele. E por que que essas coisas eram valiosas para o apóstolo Paulo? Porque essas coisas conferem valor a nós, e conferia valor ao apóstolo Paulo. São mais ou menos assim, coisas que quando a temos, nós acreditamos que nós valemos alguma coisa. É dessas coisas que Paulo estava falando. E em segundo lugar, nós valorizamos aqui, fazendo uma aplicação da vida do apóstolo Paulo para a nossa própria vida. Então nós temos coisas que quando nós temos, agrega valor a nós. E Paulo também aqui, em segundo lugar, valorizava porque acreditava que tais coisas conferiam valor à vida dele. Também nós temos isso. Nós valorizamos porque acreditamos que existem coisas que conferem valor à nossa vida, fazem a nossa vida valer a pena. Um escritor, ele tem uma pergunta que ele faz o seguinte, a pergunta que devemos fazer: por que eu continuo vivendo? Por que é que eu dou valor à vida? Porque o valor à vida depende das coisas que nós valorizamos. Perdê-las implica não só perder as coisas, mas perder a alegria que as coisas nos trazem. Então, quando nós perdemos as coisas, nós perdemos a alegria que essas coisas trazem para nós. No caso do apóstolo Paulo aqui, ele descreve as coisas que ele acreditava que dava valor a ele, né? Valor à vida dele. Você vai ver lá no capítulo 3, no verso 5, olha só. São coisas que dão valor à minha vida e à sua vida. Por exemplo, Paulo fala sobre raízes familiares. Eu sou da família tal, da família tal. Existem pessoas que falam assim, você sabe, o meu sobrenome, ele é um sobrenome que tem peso. Então, coisas que contribuem e atribuem valor a nós. Raízes familiares, vínculos com o seu povo, o seu status, né? O nosso status, né? No caso do apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, tribo elite em Israel,
Que mais que agregava valor ao apóstolo Paulo? Fariseu. Ele era zeloso na sua religiosidade. Paulo não convivia de forma superficial. Na sua origem, ele era extremamente zeloso. Agora é interessante que essas pessoas, essas coisas, conferem ao apóstolo Paulo um senso de valor na sua identidade também, né? O apóstolo Paulo, essas coisas que Paulo tinha, herança familiar, da tribo de Benjamim, essas coisas que conferia valor a ele, conferia valor também como personalidade, porque ele era uma personalidade pública. Às vezes, coisas que nós possuímos, confere também valor a nós na sociedade, porque as pessoas olham a gente não por aquilo que a gente é na essência realmente, mas por aquilo que a gente tem, com quem a gente se relaciona, e eu já vou tratar disso um pouquinho com você. E essa era uma das críticas de Jesus fazia aos fariseus, né? De gostar do aplauso popular. Eu sou alguém, mas as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou alguém. E isso é uma coisa interessante. Eu sou alguém, né? E eu sou alguém que tem valor. E as pessoas sabem que eu tenho valor. Personagem pública. Mais do que isso, por causa dessas coisas, que ele se sente seguro na vida. É nessas coisas que o apóstolo Paulo se sustenta. Ele dizia o seguinte: são essas coisas da minha tradição religiosa que eu descubro quem eu sou, reconhecido pela sociedade, valorizado por alguém. Eu caminho com estabilidade na vida, eu me sinto seguro. Minha religião está em ordem. Eu sou um homem justo, eu sou um homem irrepreensível. É interessante que quem raciocina nas categorias da lei, geralmente pensa assim: coisas ruins acontecem às pessoas ruins, e coisas boas acontecem a pessoas boas. E aí eu me apego a isso, acreditando que minha vida será sempre boa. A pergunta, quando eu olho essa reflexão do apóstolo Paulo e esse texto aos Filipenses, a pergunta que eu faço hoje: quais são as coisas que nós consideramos valiosas? As coisas que atribuem valor a nós mesmos e à nossa própria vida. Quais são as coisas? Quais são as coisas que temos o senso de identidade, que eu olho ao meu redor e eu falo assim: eu sou alguém? Quais são as coisas que possuímos que fazem com que as pessoas nos admirem? Quais são as coisas que são valiosas para nós? Quais são os recursos que podemos lançar mão quando a vida parecer ruim para nós? Quais são as coisas que mantêm o nosso mundo encaixado em ordem? Que a gente olha e fala assim: graças a Deus, está tudo em ordem, estou me sentindo seguro. Eu me sinto alguém. Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu tenho valor. Eu sou reconhecido. Bom, eu quero falar aqui de 2 ou 3 coisas que o apóstolo Paulo fala, para que nós possamos saber onde verdadeiramente está a nossa confiança. A primeira coisa que valorizamos nessa sociedade é a coisa. Quando eu falo é a coisa, é que nós somos uma sociedade de coisas de consumo exagerado. Alguém diz para nós assim, né? Todo dia, que quanto mais coisas nós tivermos, mais a nossa vida vai valer. A sociedade é assim. Alguém diz para nós todo dia: mais a nossa vida vai valer. E nós vamos ser alguém quando nós tivermos coisas. As campanhas de publicidade. As campanhas de publicidade chegam a ser ofensivas e ridículas. Algumas delas, algumas propagandas, que mostra dentro de um carro, o sujeito, ele é gente. O sujeito, ele é bonitão. Ele sai do carro, ele é feioso e desgraçado. Ele não vale nada, porque quem vale mesmo é o carro que ele anda. Ele não vale nada, porque quem vale mesmo é a casa dele. E essa ideia de que você vale o quanto você tem, nós vivemos numa sociedade que acredita nisso. E se nós não tivermos cuidado, nós esquecemos do Deus que nós temos e nós passamos a acreditar nisso. Não, o meu valor está relacionado à roupa que veste, ao restaurante que frequenta, ao lugar que viaja de férias.
Quem é Zé Ninguém? Zé Ninguém é quem não tem nada. Zé Ninguém é quem vive pedindo para os outros. Zé Ninguém é que o quê? Não pode viajar. O trabalho dele é simplesmente para a subsistência. Zé Ninguém, por que é Zé Ninguém? Porque ele não consome. Se ele não tem poder de consumir, então ele não frequenta o circo da sociedade, ele não frequenta o restaurante recomendado, então ele não pode ser visto, e se ele não pode ser visto por ninguém, ele é Zé Ninguém. É como se fosse ninguém mesmo para a sociedade. Os estudiosos chamam essas pessoas de sobrantes. Sobrantes, porque sobrou do quê? Sobrou do mercado de trabalho, sobrou do mercado de consumo, sobrou do mercado... E se você sobrou do mercado de consumo, você não interessa para ninguém, e muito menos para algumas igrejas. E a grande questão é que a sociedade acaba acreditando nisso, e se nós não tivermos cuidado, a gente acaba acreditando nisso. O nosso valor depende das coisas que nós possuímos. Segunda coisa aqui que nós valorizamos da nossa sociedade é a nossa posição social. O nosso papel social desempenhado. Você é importante se você faz alguma coisa importante. Se você não faz alguma coisa importante, você também não é ninguém. Você percebeu como que nós apresentamos os nossos filhos? Esse aqui é o meu filho advogado. Esse aqui é o meu filho médico. Esse aqui é o meu filho, ele é engenheiro. Essa aqui é minha filha, ela é uma técnica renomada. Esse aqui é o meu filho, ele trabalha no tal lugar. Não é assim que nós apresentamos? Advogado, cientista. Mas dependendo de como o nosso filho conduz a vida dele, você diz aí, desculpa aí, é meu filho. Estamos querendo dizer assim, não, como que às vezes a gente agride os nossos filhos? Você já viu o pai agredir o filho assim? Você não vai ser ninguém na vida. Olha que coisa interessante. Você não vai ser ninguém na vida. Estamos querendo dizer, você não vai ter uma formação decente, você não vai ter um emprego decente, você não vai ter um salário decente, logo não vai ser ninguém. Não vai fazer nada importante na sociedade, logo não vai ser ninguém. Terceira coisa aqui que nós valorizamos é as pessoas que nós conhecemos. Eu acho muito interessante sobre essa questão de pessoas que nós conhecemos. Você já viu pessoas que tiram foto com gente que ela nem sabe o nome? Quem que é essa pessoa aqui? É o amigo do amigo do amigo do amigo do Neymar. Por quê? Porque ela acredita que se ela tiver no Instagram dela uma foto com amigo do amigo do amigo do amigo do Neymar, a outra pessoa vai olhar para ela e vai falar assim, essa pessoa é importante, porque ele está com um amigo lá do Neymar. Não é assim? Porque eu acho que uma foto minha ao lado dele vai impressionar você. A questão não é quem você conhece na vida. A questão é quem conhece você. Já não é de hoje que Jesus dizia, eu conheço as minhas ovelhas. A questão não é se você conhece a Jesus, é se Jesus conhece você e você se relaciona com Ele. E os nossos relacionamentos então? Você já percebeu como que é a comunicação dos nossos relacionamentos? Eu sou filho do fulano, eu sou pai do cicrano, casado com Beltrano. O nosso relacionamento, por quê? Porque os nossos relacionamentos atribuem valor para nós. Nós queremos ao nosso lado pessoas que as outras acham valiosas. Por quê? Porque se você está do lado de uma pessoa que você acha valiosa, você vai acabar vendo que eu sou valioso também. Eu estou do lado de uma pessoa que é valiosa para a sociedade. Aí você me vê lá, o pastor Silas, ele é valioso. Por quê? Temos tantos pais em crise com os filhos, com a filha. Não é porque o pai está preocupado com o filho e com a filha, não. É o que vão pensar dele tendo o filho que tem, entendeu? É o que vão pensar dela tendo a filha que tem. O que eu quero que você entenda hoje é que quando eu olho esse texto de Paulo aqui aos Filipenses, quando ele fala assim, as coisas que para mim tinham valor, as coisas que para mim eu considerava preciosa, quando eu olhei para Jesus, tudo mudou. O que eu quero que você entenda é que esse jogo
né, se torna opressivo. Que jogo, pastor? Esse jogo que tudo vira coisa. As pessoas se tornam coisa. A nossa posição se torna coisa. Por quê? Porque quando a gente bater um carimbo de valor, vira uma coisa. Ah, você bateu um carimbo de valor? Virou coisa? As coisas que realmente têm valor, não dá para bater carimbo de valor. Elas têm valor em si. Mas quando nós começamos a rotular relacionamento, esse relacionamento vale a pena, esse não vale, você transformou pessoas em coisas. Quando você, meu filho vai ser alguém, quando você transformou seu filho em uma coisa. Eu vou ser feliz quando eu ter uma casa, você, assim, eu vou ser alguém quando você virou uma coisa. Eu vou ser alguém quando eu concluir minha faculdade, eu vou ser alguém quando eu comprar uma casa, eu vou ser alguém quando eu atingir o top tal, quando eu for reconhecido, você se transformou em uma coisa. Essas tais coisas que valorizamos, nós podemos perder num piscar de olhos. Dar valor à vida que eu tenho, tudo isso pode ir embora em um piscar de olho. A vida é a posição na sociedade, a vida é a posição do seu emprego, do seu trabalho. Quando se aposenta? Porque antes de aposentar, eu era o fulano de tal da empresa tal. Antes de aposentar, fulano de tal, diretor da empresa tal. Se aposentou, deixou de ser diretor e deixou da empresa tal. Agora é só fulano de tal, você perdeu até o sobrenome. Se você vê a minha vida, você tem que olhar para a própria vida, a gente tem que olhar para a nossa própria vida e encontrar valor na própria vida em si. Olha que frase interessante. Não é tolo aquele que abre a mão daquilo que não pode reter. Abre mão daquilo que não pode reter. Para ganhar aquilo que não pode perder. Todas essas coisas que às vezes nós colocamos valores, são coisas que nós podemos perder. Então, quando você abre mão de coisas que você não pode reter, você não está sendo tolo. Para ganhar aquilo que você não pode perder. Toda vez que nós acreditamos que temos algum valor por coisas que podemos perder, nós estamos vivendo uma ilusão e uma fantasia. Eu gostaria nesse momento de fazer uma aplicação com você. Como que Paulo diz que podemos viver no mundo das coisas? Pastor, isso é muito profundo, porque nós podemos nos relacionar? Podemos. Pastor, nós podemos ter coisas? Podemos. Pastor, nós podemos crescer e crescer em personalidade, ter valor na sociedade? Podemos. A questão toda é, desfrute de tudo isso com gratidão a Deus e com responsabilidade e generosidade. Eu vou repetir para você. Desfrute de tudo isso com gratidão a Deus, com responsabilidade e generosidade. Desfrute. Eu estou dizendo que você não pode perder a sua alegria, deixar que o valor da sua vida dependa disso. Deixar que o valor da sua vida dependa das coisas que você carimbou valor nela e transformou essas situações em coisas. Transformou o filho em um objeto porque você coloca o valor no filho dependendo da faculdade que ele tem. Não é assim? Não, eu perco a minha razão de viver, eu perco o meu amor próprio, eu perco tudo. É mais ou menos assim, a perda das coisas implica a morte minha como pessoa. A perca das coisas, implica a minha morte como ser humano. Não pode ser assim, é isso que Paulo está falando. Ele abriu mão dessas coisas que ele não podia reter para ganhar algo que ele nunca, jamais poderia perder. E é interessante isso. Então a resposta está aí no verso 20 do capítulo 3. O que é que o apóstolo Paulo fala? Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, gente. Olha aí, segue aí, porque a minha mensagem aqui, ela é expositiva. Paulo fala, a nossa cidadania está, porém, nos céus. Ele está dizendo, nós somos um tipo de povo diferente.
Nós somos um povo diferente, nós valorizamos coisas diferentes. E Paulo aqui, ele faz um contraste entre aqueles cujo Deus é o ventre e nós que conhecemos a Deus e a Jesus como nosso Salvador. Paulo fala, nós somos cidadãos dos céus e a nossa escala de valores é outra completamente diferente. Paulo tem aqui 3 pedidos na vida dele, que é extraordinário. Pastor, como que eu vou conseguir me relacionar com a minha influência? Hoje eu sou uma pessoa muito influente na sociedade. Pastor, como que eu vou conseguir relacionar com as minhas coisas, para que eu não venha colocar a minha segurança e a minha própria identidade nas coisas? Pastor, como que eu vou conseguir me relacionar com as pessoas? Paulo aqui explica. O que o Paulo fala? Eu quero conhecer a Cristo, 3 coisas, experimentar o poder da ressurreição, e ele diz, eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição, e eu quero participar dos seus sofrimentos. Traduzindo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero tocar o sagrado, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer aquele que é o tesouro escondido, eu quero uma experiência com Deus, eu quero aquele que o mistério a ser encontrado. Dostoiévski diz o seguinte, dentro do coração do homem há um vazio exatamente do tamanho de Deus. Santo Agostinho ele disse, inquieto bate o meu coração, até que eu possa descansar em Deus. E a Bíblia Sagrada está cheio de homens e mulheres com histórias extraordinárias, que tiveram uma vida absolutamente transformada, por causa desse encontro com Deus. Paulo está falando isso, as coisas que para mim eram valiosas, eu passei a considerar esterco, comparada à suprema grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que essa também possa ser a disposição do nosso coração. Eu quero conhecer a Deus. A palavra do Senhor diz, buscar-me-ei e me encontrareis, quando me buscares de todo o seu coração. Deus vai se deixar encontrar, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando buscamos a Deus para ter coisas ou para preservar aquilo que temos, na verdade, nós não estamos buscando a Deus, nós estamos buscando as coisas. Eu quero conhecer a Deus é o primeiro. Segunda coisa que o Paulo dá a dica aqui é o seguinte, eu quero o poder da sua ressurreição. Talvez na linguagem dos apóstolos contemporâneos, ou os apóstolos modernos, na linguagem de hoje, experimentar o poder da sua ressurreição é fazer milagre em rede nacional. Não é isso não. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo assim, eu sou fraco, e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais eu sou fraco, Deus é forte. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer a Cristo que faça diferença em mim. Eu quero a minha fraqueza na minha limitação, para que eu possa superar o meu pecado, para que eu possa superar as minhas feridas, para que eu possa superar as minhas aflições. É por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, as minhas feridas são saradas. Como uma criança que chegou para o pai e disse, ele chegou e falou assim, ele chegou para o Deus e disse o seguinte, papai do céu, dá um jeito em mim, porque minha mamãe e o meu papai não conseguiram dar um jeito em mim. Não, o poder da ressurreição, ele vai fazer diferença na minha vida, no tipo de gente que eu sou, no tipo de pessoa que eu sou, no tipo de homem que você é e no tipo de mulher que você é. Não, é mais ou menos assim, eu quero conhecer o poder da ressurreição, me resolve, porque eu não consegui com as minhas próprias forças me resolver. Me transforma, me liberta, porque com a minha própria força eu não consegui me libertar. Paulo, ele fala isso aqui, eu quero conhecer a Deus e eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero que ele faça diferença em mim. E a terceira coisa que Paulo fala, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo.
Em outras palavras, eu quero me solidarizar com a pessoa de Jesus. Eu quero me solidarizar com a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer mais por Cristo. E ele vai dizer isso, sabe o quê? Ele vai dizer que a minha vida vai valer a pena. Se você chegasse para o apóstolo Paulo e perguntasse assim: Paulo, quando que a sua vida vai valer a pena? Ele vai responder lá em Atos, no capítulo 20, né? Ele fala assim: não me importo e não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o propósito que Deus colocou na minha vida. E é isso que Paulo está dizendo aqui: eu quero participar do sofrimento de Cristo. Não, eu me vejo a cada dia mais refletindo a beleza desse Cristo. Provérbios, ele diz o seguinte: maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. O nosso mundo está cheio de pessoas que conquistaram coisas, mas são pessoas intragáveis, asquerosas, nojentas, e que Deus conceda a essas pessoas lugar de arrependimento e lugar de misericórdia. Não, eu quero que Deus faça a diferença em mim. Eu estou disposto a sofrer em benefício de outras pessoas. Eu quero correr a carreira que me está proposta. Coloque o seu coração e a sua consciência diante de Deus e faça essas perguntas: quais são as coisas para mim que realmente têm valor? Quais são as coisas que eu possuo que agrega valor à minha vida? Quais são as coisas que faz a minha vida valer a pena? Essas coisas têm valor mesmo em si mesmo ou são efêmeras? Eu posso perder essas coisas? A grande pergunta é quanto de fato eu me vejo como filho de Deus ou como filha de Deus? Ou eu sou filho da minha cultura, do meu tempo, da sociedade? Hoje é dia de nós colocarmos o nosso coração diante de Deus. Você vive a frustração de não ter conquistado. Talvez você vive a frustração de não ter recebido muitas coisas. E o fato de não ter essas coisas, você se sinta diminuída, eu me sinto diminuído. Faz com que eu veja a minha vida como uma vida que não vale a pena. E aí, então, eu peço a você, não, eu preciso pedir a Deus, e a gente pede a Deus para que Deus possa nos libertar dessas coisas, que nós valorizamos tanto, que jamais deveria ocupar o lugar do nosso coração, porque o lugar do nosso coração é o lugar do Senhor Jesus Cristo. Perdeu? Não recuperou? Vou dizer uma coisa para você: na nossa caminhada da vida, todos nós já tivemos perdas. Às vezes nós temos perdas nas relações, porque nós não temos o controle no coração das pessoas. Às vezes perdemos coisas. Às vezes nós perdemos por causa das circunstâncias. Quem que está no controle de uma pandemia? O presidente dos Estados Unidos? Quem? Quem que está no controle do Brasil? Sérgio Moro agora não é mais ministro, tudo vai se acabar. Não, ninguém tem o controle de nada. Às vezes nós perdemos diante das circunstâncias da vida. Às vezes nós perdemos as coisas mesmos. Às vezes nós nos sentimos diminuídos diante de uma sociedade que valoriza tanto, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é dia de nós colocarmos as nossas perdas no altar da cruz. Porque o que o apóstolo Paulo, eu quero terminar com esse versículo, porque nós começamos com ele. Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer o poder da ressurreição, e eu quero conhecer o sofrimento de Cristo. Sabe por que Paulo ele fala isso? Porque ele disse o seguinte: as coisas que para mim eram lucro, eu deixei tudo para trás, agora eu estou numa outra caminhada, eu sou cidadão do céu. Por quê? Porque sobre as circunstâncias, sobre as coisas e sobre as pessoas, ninguém tem o controle. Você tem controle? O que vai ser depois dessa pandemia? Não sei. Quando que a igreja vai abrir? Não sei. Nós não temos o controle sobre essas coisas, mas nós podemos conhecer a Deus,
conhecer o poder da ressurreição, para que nós possamos ficar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo e nós podemos nos solidarizar com o sofrimento de Cristo. Sabe o que vai acontecer na nossa vida? Uma transformação extraordinária. Se você quiser caminhar o caminho e trilhar o caminho da transformação, eu quero convidar você nesse momento a orar comigo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e amado, nós queremos colocar a Tua palavra diante do nosso coração esse domingo, Senhor. Eu quero pedir ao Pai, em nome de Jesus, que nós possamos inclinar o nosso coração a conhecer mais a Deus. Inclinar o nosso coração a conhecer o poder da ressurreição, para que nós possamos ser transformados a cada dia, porque não existe nada na minha vida que eu possa transformar por mim mesmo, eu dependo do Teu poder. E eu quero pedir ao Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja inclinado com o sofrimento e solidarizado com o próximo, com o outro. Eu quero pedir ao Pai, em nome de Jesus, que qualquer pessoa nesses últimos tempos que tenha tido perda, que essas perdas estejam diante do altar da cruz, porque o Senhor acolhe e o Senhor enxuga cada lágrima, e que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa curar, para o poder e glória do Teu santo nome. É isso que pedimos e é isso que nós agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar você para o nosso culto das 18, onde nós estaremos celebrando a bênção do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Não deixa de tirar um print, não deixa de postar, colocar no seu story, não deixa de você compartilhar essa mensagem com alguém que esteja precisando. O Espírito Santo vai usar, essa pessoa vai abrir lá, ela começa a ouvir o culto e ela tem uma vida transformada. Eu quero mandar um abraço para a nossa querida irmã lá de São Vicente, que está nos seguindo, o pessoal lá de Presidente Prudente, que Deus abençoe você, sobrinha do Pedro Rosa, falou essa semana, falou assim, manda um abraço. Então um abraço para você que é sobrinha do Pedro, que está em São Vicente, seguindo a nossa igreja e assistindo os nossos cultos. Deus abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.